Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para falarmos do melhor ataque do Campeonato Brasileiro e do ataque mais democrático do Brasileirão, né? Afinal de contas, o Botafogo, entre todas as equipes que disputam a Série A, é o time com mais jogadores diferentes marcando gols nessa temporada do Brasileirão. São 19 jogadores diferentes com o gol do Thiago Almada. A gente vai mostrar para você que a democracia de fazer gols é tão grande no Botafogo que o nosso artilheiro no Campeonato Nacional tem apenas 5 gols. Você sabe quem é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Nacional? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre Trairão indo lá para o Uruguai, já vai estrear para o Penharol, vamos falar sobre isso, muito mais, venda de ingressos para jogo do Botafogo, tem Botafogo e Grêmio, tem Botafogo e Palmeiras, muita coisa para a gente falar depois da vinheta. Olha, muita gente encarava, ou encara ainda, esse mundo das criptomoedas, que está cada vez mais popular, né? Está cada vez mais no nosso cotidiano, uma coisa muito distante. Eu, pelo menos, era essa pessoa aí, até me familiarizar com uma plataforma que te dá todo o layout de facilidade. Sempre tive vontade de ser um usuário de criptomoeda, de aprender um pouco mais como funciona e por isso que eu estou trazendo para vocês a Prime XBT. A Prime XBT, ela vai desmistificar esse medo que você tem de utilizar a criptomoeda e vai fazer isso participar do seu dia a dia, assim como é comigo, né? Hoje em dia eu tenho o costume já de utilizar a Prime XBT como uma carteira de criptomoeda. Além da criptomoeda, você que já opera com trading ou tem vontade de aprender, a plataforma tem até dentro dela uma versão demo para você fazer seus testes ali, conhecer um pouco mais como é esse mercado de operações. E além disso, você pode participar de alguns concursos da plataforma também, por exemplo, você fazendo o seu cadastro com o nosso link, depositando aí no mínimo de $20, você pode concorrer lá a MacBook, iPhone, fone, enfim. Entra lá no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, participa lá. Tenho certeza que você vai se interessar muito por esse mundo das criptomoedas que vem fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com o nosso código promocional, beleza? Quero agradecer a moral diária que vocês dão aqui no GG, então não deixe de dar essa moral nesse vídeo de hoje, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilha com geral, porque vocês sabem aqui é Botafogo. E o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, melhor ataque da competição, 45 gols tem o Botafogo na competição. Palmeiras que está fazendo 5 gols todo jogo bet 5 ainda não conseguiu alcançar o Botafogo no quesito. Pra vocês verem a importância desse time do Botafogo extremamente artilheiro. E vocês se lembram quando nós falamos do Arthur Jorge, né? Uma das características do Arthur Jorge no Braga. Era um time extremamente ofensivo. E ele mantém isso no Botafogo. Não só é líder do campeonato, como também é o melhor ataque com 45 gols. Agora, o que chama a atenção é que todo mundo faz gol nesse time do Botafogo. Para vocês terem ideia, só 3 jogadores considerados titulares não fizeram gols ainda, né? Que seriam o Marlon Freitas, o Alexander Barbosa e o Gregory. São considerados titulares, né? Com mais rodagem aí nesse elenco do Botafogo, contando Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Só eles 3. E, claro, tem jogadores chegando, como Vitinho, Alex Telles, que estrearam no último jogo, Adrielson, que ainda não entrou em campo. Então, alguns jogadores que estão chegando agora, nem vou contar, né? Mas é interessante como praticamente todos os jogadores do Botafogo, isso eu estou contando o Júnior Santos, o Jefinho, o Eduardo, que já deixaram também as suas marcas nesse Campeonato Brasileiro. O Jefinho fez gol, o Eduardo fez 2 na vitória sobre o Bragantino, né? O Júnior Santos também já fez alguns gols. E o Thiago Almada, depois do gol que fez, gol da vitória contra o Corinthians, foi o 19º jogador, né? O 19º jogador a fazer gols no Botafogo. E aí a gente vê que o Botafogo está à frente aí do Juventude, por exemplo, que tem 18 jogadores, né? Dentro dessa democracia, 18 que já fizeram gols, e Palmeiras e Vasco com 17. Então são os times mais democráticos aí do Campeonato Brasileiro em termos de gols marcados. Isso fica evidenciado porque o artilheiro do Botafogo no Brasileirão tem apenas 5 gols, que é o Luiz Henrique. Apenas, né? 5 gols. Então, se você for notar, o Vegete, o Pedro, jogadores que são muito referência, né? A bola está sempre passando por eles para virar gol. Tem time que é muito dependente de um jogador, né? No caso do Botafogo, que bom, não é. De nenhum deles, nem mesmo do Luiz Henrique, que tem apenas 5 gols.
Se você for notar, é uma marca muito pequena em termos de um artilheiro. Artilheiro, a gente esperaria que fosse o Igor Jesus, que tem poucos jogos, né, no Campeonato Brasileiro. O Tiquinho Soares. Mas o Luiz Henrique está assumindo esse papel. Ontem fez um gol de quem entende de grande área, né? Estava ali no lugar certo, na hora certa. E para vocês terem ideia, alguns jogadores que são tidos como artilheiros, né, não chegaram a 5 gols ainda. Caso do Mastriani, que fez gol à beça no América Mineiro ano passado, no Atlético Paranaense não está conseguindo, né? Só tem 4 gols. O Corinthians, que tem um caso gravíssimo aí de conseguir fazer gol, né? Que é o caso do Yuri Alberto, que não consegue fazer gol, tem só 4 também, né? O Cristaldo do Grêmio, o Jean Carlos do Juventude, né? São artilheiros dos seus times com apenas 4 gols. E o Luiz Henrique, com 5, é o artilheiro do Botafogo. Isso reflete-se, claro, nessa democracia em que todos os jogadores são igualmente importantes. Desde o zagueiro Bastos, que fez 3 gols, desde o lateral Marçal, que também já fez gol, até o Matheus Ponte já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Então, para vocês verem como o Botafogo é um time realmente que faz a roda girar da artilharia. Isso é bom para nós. Melhor ataque, líder do campeonato. Não preciso dizer mais nada, né? Só vou dizer mais uma coisinha. A artilharia, você deve estar curioso, né? Tá, Guilherme, quem são os artilheiros do Botafogo aí? Luiz Henrique tem 5, o Tiquinho, o Igor Jesus, o Savarino e o Cuiabano tem 4 gols. Com 3 gols, Bastos, Danilo Barbosa, Júnior Santos e o Matheus Ponte. Com 2, Eduardo e o Matheus Martins, que fez 2 contra o Flamengo. E os outros com 1 gol, o Casalbé, Jacob Montes, que já foi embora, Jefinho, Cauê, Lucas Alter, Marçal, Oscar Romero e Thiago Almada, que fez o seu primeiro contra o Corinthians. Galera, agora uma notinha, né? Vocês viram que o Peñarol anunciou o Damian Soares, né? E aí tá todo mundo se perguntando, pô, Guilherme, se ele cometeu o crime, tá tudo certo, né? Se ele cometeu o crime contra o Flamengo, eliminando o Flamengo e tal, tá perdoado, a gente se encontra na semifinal. Se o Botafogo passar pelo São Paulo, é claro, vai ser um jogo dificílimo. Mas, na verdade, a gente não se encontra na semifinal, né? Porque o Damian Soares ele só pode dar apoio pro time lá no vestiário. Galera, vamos lá e tal. Porque como ele permaneceu na lista do Botafogo no mata-mata, no jogo contra o Palmeiras, ele pediu para não jogar, aquele imbróglio todo, que ficou muito mal para ele, né? Ele permaneceu na lista, o Botafogo foi tirado depois, então ele não pode atuar pelo Peñarol na Libertadores da América. Então, Damian Soares não vai jogar Libertadores no jogo contra o Flamengo, por exemplo. E ele deve estar adorando, né? Porque ele saiu do Botafogo reclamando da maratona de jogos, que já estava cansado, a exigência muito grande e tal, porque o Getafe devia jogar uma partida por semana, né? Não joga campeonato nenhum, não joga nem Champions, nem Conference League, nem Copa da UEFA. Era uma molezinha danada, né? 11 anos no Getafe, uma partidinha por semana, tal. Chegou no Botafogo aqui, meu amigo, é um jogo a cada 3 dias, não aguentou, né? Aí vai pro Peñarol, também não joga na Liberta, vai jogar só o Campeonato Uruguaio lá, uma molezinha, né? Só para dizer que jogou no clube do coração e tá tudo certo. Nem pegar o Flamengo pega, nem cometer o crime vai ajudar a cometer e não vai dar nem pra gente falar, a gente te vê na semifinal. Mas só se o Botafogo passar pelo São Paulo e o Peñarol passar pelo Flamengo, só o prazer de eliminar o Peñarol e ver esse cara aí se dando mal, já tá bom, porque vacilou e vacilou feio. Bom, vamos lá, falar de Botafogo e São Paulo, depois de amanhã, né, quarta-feira, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, primeiro jogo das quartas da Liberta. Gratuidades já esgotadas para essa partida, o Botafogo que vendeu praticamente todos os ingressos, a maioria esgotando aí com sócios, a maioria dos setores se esgotando com sócios. O Botafogo abriu para o público em geral, as gratuidades já se esgotaram, acredito até que até o fim da noite, até o fim desse plantão não haja mais ingressos para serem comercializados. E é a tendência mesmo, né? A tendência e tem que ser assim. O Botafogo tem que começar a fazer do Newton Santos um caldeirão e na Libertadores o clima é diferente, a gente sente a pegada diferente da torcida. Contra o Palmeiras foi fantástico, foi maravilhoso que isso seja mantido contra o São Paulo, que não terá 2 jogadores, né? E eu confesso a vocês que nem fazem diferença, tá? Pelo que eu tenho observado de São Paulo, Rodrigo Nestor e Lisiero não atuarão contra o Botafogo. Acho que não vão fazer falta mesmo, que Lisiero foi tão criticado na última partida do São Paulo. E o Rodrigo Nestor está se recuperando aí de uma torção no tornozelo, tá certo? Então eles foram desfalques contra o Cruzeiro, mas
A torcida reclamou muito desses jogadores na partida contra o Atlético Mineiro. Então o São Paulo deve ter aí à sua disposição Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas Moura, Wellington Rato, Caleri e Luciano. É o que o São Paulo tem de melhor, é o time que deve ir a campo contra o Botafogo. Muito cuidado, porque esse time de São Paulo é traiçoeiro. Bom, vamos lá, falando de algumas partidas rapidinho aqui, Botafogo e Grêmio. Você que é de Brasília, você que é de Goiás, você que é de qualquer região do país e quer fazer, não, eu vou ao jogo, não quero saber, eu adoro o estádio Mané Garrincha, adoro o Brasília, então, ingresso à venda já para os sócios para essa partida, Botafogo e Grêmio, que será lá no Mané Garrincha, tá? E havia uma dúvida se a partida Palmeiras e Botafogo seria mesmo no Allianz Parque, tá? Por quê? Porque tem um show no mesmo fim de semana previsto. Tá? O mesmo fim de semana do jogo tem um show. Então havia essa dúvida se o Palmeiras ia botar para Barueri, se ia jogar no Brinco de Ouro da Princesa contra o Botafogo, mas segundo o PVC, Botafogo e Palmeiras foi confirmado no Allianz Parque. A gente sabe, PVC palmeirense e roxo deve ter informações bem fresquinhas lá de dentro. Eu, sinceramente, prefiro assim. Allianz Parque tem me trazido excelentes lembranças. No ano passado, uma vitória por 1-0. Esse ano, classificação na Libertadores. Que seja no Allianz Parque. É isso aí mesmo. Eu fico por aqui. Um abraço grande para você. Saudações alvinegras. Fui.